Graça e paz, amados. A igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por esta manhã. Eu quero trazer um abraço para a igreja do meu pastor, lá do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Renovada, pastor Cristiano. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor e agradecer à igreja pelo convite. Eu sei que esses dias foram dias assim tremendos em nossas vidas, nesse trabalho do SARI, desse ministério, onde Deus tem restaurado muitas vidas, e eu creio que Deus continuará fazendo coisas sobrenaturais nesses dias, para todos aqueles que participaram, e aqueles que assim, têm colocado seu coração diante do Senhor. Eu estou rouca, vocês dão para perceber, né? Estou rouca, foram dias assim tremendos, mas eu estou muito feliz por ser uma cooperadora da obra, daquilo que o Senhor está realizando na terra. Isso é um privilégio para nós que servimos ao Senhor. É um privilégio maravilhoso, maravilhoso. Apesar de quem nós somos, apesar de sermos frágeis, falhos, mas o Senhor nos elegeu, nos comprou com teu sangue, nos chamou para realizar a sua obra, como diz aqui em Efésios 2:10, que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as obras que Ele preparou de antemão para nós realizarmos. Amém? Deus tem uma obra na sua vida, você crê nisso? Deus tem algo sobrenatural que Ele preparou para você, para cada um de nós. E que possamos estarmos com o nosso coração aberto. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É interessante que eu me lembrei agora, a gente não quer ministrarmos dentro do tempo, mas eu me lembrei agora algo que o Espírito Santo me trouxe, que eu creio que Ele quer que eu compartilhe com vocês. Algo muito simples. Eu me lembro que a gente fala assim, Senhor, mas como é que eu vou realizar a sua obra? Às vezes nós pensamos que nós não temos condições pela idade, pela situação, trabalho, tantas coisas. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui na mente agora. Quando eu tinha 50 anos, vou falar aqui a minha idade, olha que coisa séria. Falar a idade assim, pouco, né? Mas eu me lembro que, quando o Senhor me chamou, há anos que eu trabalho na obra do Senhor. Mas teve um tempo na minha vida que o Senhor me chamou para missões. Eu tinha uma empresa, e nessa empresa, apesar das coisas não estarem muito bem nesse tempo, mas eu tinha ali minha empresa, onde eu trabalhava, meu sustento. E alguém pode vir aqui. E o que ocorreu, amados? E o Senhor já havia, anos atrás, me chamado, eu estava tomando banho, e o Senhor falou comigo, Margarete, larga tudo, vem e me segue. Eu falei, larga tudo? Eu falei, como assim? Eu já estou servindo. E eu estremeci, porque, na verdade, eu entendi. Mas a gente entende, mas faz assim. Não pode ser isso. Mas o Senhor disse, larga tudo e vem e me segue. E depois passaram assim, eu ali chorei muito, porque eu imaginei, a minha vida assim, dentro do meu pensamento, já estava tudo organizado, planejado, né? Eu trabalhava, meu sustento, largar tudo, eu vou viver de quê? Então, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou largar tudo? E chorei muito, e falei, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui, eu esqueci, ficou por isso mesmo, e a vida passou, e passaram-se mais uns anos, eu busquei até esquecer do que tinha acontecido.
que foi quando eu fui, em 2005, lá para a base da Jocum, Almirante Tamandaré, participar da EIFOL. EIFOL, que é a Escola de Formação Integral de Libertadores. E dentro de uma ministração, dessas ministrações que nós realizamos aqui esses dias, eu me lembro que um pastor lá, que estava ministrando, pregou e tal, e pergunte a Deus o que Ele quer da sua vida, e aquela coisa toda, e daqui a pouco, e eu fui ali, já tinha esquecido, amado, de alguns anos atrás, que o Senhor havia me chamado, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Eis-me aqui, eis-me aqui. E naquele momento o Senhor disse, Margarete, eu te chamei para a minha obra, mas você não crer que eu vou te sustentar. E ali, mais uma vez, amados, eu comecei a chorar, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo, e aquele momento todo, e me quebrantei diante de Deus, e ali me quebrantei. Aí acabou a escola, o EFOL, eu vim para casa, e fiquei, eu não tinha entendimento do que o Senhor ia fazer, como Ele ia fazer, como eu ia largar tudo. Eu falei, meu Deus, tem tantos jovens, chama os jovens, chama tanta pessoa aí, que isso é para jovem, que eles vão, que Deus, Senhor, abençoa eles, mas eu não, Senhor, eu quero estabilidade, segurança, eu quero ficar aqui, eu tenho mais idade para isso. E passaram-se os anos. Na época eu ainda não estava com 50 anos, ainda não. Aí depois passaram, irmãos. Mas aí, de repente, passaram-se mais uns anos, depois que eu chorei de novo, eu esqueci novamente. E eu passei por um vento. Sabe aquele vento que chega e que não tem mais para onde sair? Que eu fui buscar o Senhor e perguntei, Senhor, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, há pecado, o que eu fiz? Aí comecei a buscar o Senhor, aonde foi a brecha? O que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo, irmão? Mas era um vento que eu fiquei. E mais uma vez o Senhor falou, eu te chamei para a minha obra e te disse, larga tudo e vem, segue-me. E eu olhei para um lado, para o outro, para trás, para cima, para frente, e eu não tinha mais saída. A única saída era obedecer. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu me preparei e não sabia nem para onde eu ia. Falei, para onde eu vou? Eu vou para onde? O que eu vou fazer? E resumindo, amados, que aqui não era isso que a gente ia ministrar, mas Deus veio ao meu coração, e Deus sabe por que Ele está falando com você nesta manhã. Porque talvez você pense, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como é que eu vou realizar a Tua obra? Aquilo que o Senhor preparou de antemão para a minha vida. Senhor, eu já estou com certa idade, ou eu talvez tenho faculdade, tenho um emprego, mas, amado, Deus já tem algo preparado. Ele está esperando somente a tua disponibilidade, o teu sim e amém. Glória a Deus. E Ele vai fazer infinitamente mais naquilo que Ele tem para a sua vida. Apenas se disponibilize. Sabe, não se preocupe como vai ser, não se preocupe o que Ele vai fazer, apenas creia, receba a palavra e diga, Senhor, eis-me aqui. Que pode ser na sua faculdade, que pode ser na sua família, que pode ser, amados, aonde você está, ou te levar para outro local, não importa, o importa é que Ele vai realizar, o importa é que Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, e você será uma bênção, porque esta obra Ele já preparou de antemão para a sua vida, e se Ele preparou, é apenas você descansar, entrar no rio de Deus, que Ele vai te conduzir, e você vai ver a glória de Deus manifestando. E eu saí da minha casa, arrumei uma mala, vocês imaginam, isso em 2008 já.
Eu arrumei minha mala, uma mala que na época eu paguei só de mala R$ 200. Eu levei a casa toda, mas antes de eu levar a casa toda, irmão, a mensagem mudou todinha, pastor. Glória a Deus, olha, nada disso, mas glória a Deus, mas o Senhor sabe. Quando eu levei, eu não sabia para onde eu ia, não sabia, não tinha noção para onde eu ia. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo me lembrou da Jocum, que eu tinha ido em 2005, porque quando eu fui para participar dessa escola, para se preparar como libertadora, não fui para a Jocum como missão, né? Missões. Aí o que aconteceu? O Senhor me mostrou, você vai para a Jocum, você vai fazer isso, e me mostrou até o que eu ia fazer. Eu entrei no site, ele me mostrou qual a escola, tudo, e coisa que eu nem conhecia, nem imaginava. E o Senhor me mostrou tudinho o que eu ia fazer. E eu depois liguei para a Jocum, né? E a escola ia começar 2 meses depois, ia começar dentro de um mês, mas depois ela não teve condições de começar naquele mês, só daqui a 2 meses depois. Irmãos, eu falei, eu fui para a Jocum 2 meses antes da escola começar, porque eu falei, ou eu vou agora ou eu não vou mais. Eu peguei tudo e fui embora, sem saber como eu ia viver. A igreja, no momento, a minha igreja, ela não entendeu, porque aquela pessoa que eu estava saindo da igreja, ou que eu ia formar uma outra igreja. Eu falei, não, eu apenas estava obedecendo a voz do Senhor. E conversei com eles me abençoaram, e eu fui embora, até sem a ajuda da igreja no momento. Eu não sabia como eu ia viver, larguei a empresa, larguei tudo. Minha família no início me ajudou, Deus levantou algumas pessoas e eu fui embora. Resumindo, passei no início um tempo difícil, porque eu não estava acostumado com essa vida de missionário, e eu nem sonhava ser missionária, pastor. Eu nem sonhava. Eu já tinha o título nessa época de missionária na igreja, mas onde serve a igreja local. E eu fui, amados, e foi sobrenatural. Porque ali Deus me trouxe experiências de saber que Ele supre cada uma das minhas necessidades. Eu aprendi que eu não precisava de muito para ser feliz. Eu aprendi, Deus me fez fazer um curso de plantação de igrejas. Depois Deus me levou ali, eu trabalhei em Curitiba, morei em Curitiba durante 1 ano. Depois de Curitiba, Deus me levou para o Nordeste, para o Crato, Ceará, onde eu terminei essa escola e fiz várias outras escolas, escola de aconselhamento, tanta coisa, aconselhamento ministerial. Quanto eu aprendi, quanto eu cresci, quantas pessoas eu abençoei, quantos eu fui liberta de mim mesmo, porque o nosso maior inimigo, amados, a gente fala, é o diabo, sim, ele é nosso inimigo, mas o inimigo, o nosso o nosso eu, as mazelas, as histórias de tristeza, fracasso, traumas, conflitos que às vezes nós trazemos dentro de nós mesmos, nos paralisa e nos impede de romper dentro do propósito que Deus tem para nossas vidas. As nossas limitações, quando nós olhamos para nós, falamos, não, quem sou eu para sermos usados por Deus? Nós pensamos que isso é humildade, mas não é não, amado, é incredulidade. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa, é o poder dele que se manifesta, é você saber que é ele quem vai operar, apesar de você. Apesar de você, ele é Deus, e se Ele chamou, aleluia, eu nem imaginava como ser missão, mas Ele me ensinou, me botou numa escola, coisa que eu não planejava, Ele fez infinitamente mais, e eu fiz escola de plantação de igreja e várias outras. E depois dali, trabalhei na oficina da alma. Olha, ele estava me preparando para esta obra, porque eu tinha feito missões, FOL, na Escola de Formação de Libertadores, em 2005, mas ainda não tinha
passei por alguns treinamentos mais rasos, mas Ele queria me levar para coisas profundas. Ele não queria somente trabalhar com pessoas, queria que eu trabalhasse com igrejas. Ele tinha uma visão, sabe, ampla, enquanto a minha visão era limitada. Quando eu olhava para mim mesmo, eu me via pequenininha, talvez com várias situações, pela minha história de vida, não conseguia enxergar o poder dele, sabe, agindo na minha vida e me levando para nações, me levando, porque Deus, amado, é tremendo e poderoso. Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder dele, que em nós opera. Aleluia, aleluia. Não há limite para Ele entrar, transformar, libertar, quebrar cadeias em nós e através de nós. Amém? E assim nós fomos para o Nordeste, para o Crato, Ceará, e depois fomos trabalhar em plantação de igreja em Juazeiro do Norte, trabalhar lá com aquela, sabe, foi tremendo, sobrenatural. Depois de lá, Deus nos levou para Paraíba. Olha só, se eu tivesse ficado ali, amados, eu não teria sentido essa experiência tremenda. Eu estava no meu mundinho, mas Deus queria fazer coisas grandes, não só na minha vida, mas através de mim, na vida de outras pessoas. E nós fomos lá para João Pessoa. Em João Pessoa fizemos escola de missões transculturais durante um ano integral. Moramos em João Pessoa, trabalhamos em João Pessoa. De lá nós fomos para a África fazer conferência missionária. Olha aqui, representar a Desperta Déboras pelas igrejas ali de Guiné-Bissau. Coisa linda, amado, Deus, sabe, uma obra tremenda. E eu lá dentro de casa, com medo, presa ali, sabe, olhando para a idade, olhando para as circunstâncias, olhando para minhas impossibilidades, quando Deus, sabe, Ele tem para mim, tem para você. Então devemos tirar os olhos das nossas limitações, porque nós servimos um Deus ilimitado. E nós assim fomos, trabalhamos para a glória de Deus, e nós, por isso, e nós trabalhamos em outras igrejas, e Deus nos deu não só o SARI, mas também um livro. Nós fizemos um livro, eu não trouxe, porque ele está em digital ainda. Nós fizemos um livro de maturidade espiritual e emocional, reconhecendo o que impede o teu crescimento espiritual. Então, amados, não se limite. Quero dizer para você que talvez entrou aqui, seja quais forem a situação, e eu quero trazer nesse momento aqui para vocês, dentro daquilo que eu já comecei, dessa introdução, vencendo malignos nos últimos dias. É um tema que eu quero que você guarde isso. Essa semana nós trabalhamos a respeito de libertação, destruindo fortaleza nas nossas vidas. E é isso que nós queremos também trazer, porque se eu não tivesse, dentro desse testemunho que eu dei da minha vida, apesar dos momentos de medo, de insegurança, mas eu rompi. Amém? Porque medo, insegurança, tudo isso nós temos, amados. E até incredulidade daquela situação naquele momento, porque a gente está, nós estamos aqui olhando o momento. Olhando, e quando você olha a circunstância, você fala, meu Deus, é impossível. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não vivemos por vista. E nós precisamos colocarmos isso em prática. Então aqui, vamos ler aqui, 2 Coríntios 10, versículo 3 e 6. Eu peço ao irmão que coloque a nova linguagem de hoje, que é nova linguagem de hoje. Segunda Coríntios 10, 3,
que diz assim, eu vou iniciar aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 a 6, que diz assim, diz assim, eu estou lendo a nova linguagem, tá? É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, pensamentos, filosofias, né? E assim destruirmos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominando todo o pensamento humano e fazendo com que eles obedeçam a Cristo. Eu quero falar sobre isso. Em algumas versões fala, ainda que está falando aqui das nossas guerras, as guerras das nossas milícias não são carnais, isso em outras versões, mas poderosas em Deus para destruir ideias, pensamentos, sofisma, todo argumento que se levantam contra a palavra de Deus. Eu quero dizer, amados, com esse tema, vencendo o maligno dos últimos dias, é algo que Deus me deu, porque quando nós falamos de batalhas espirituais, não estamos falando no sentido físico do planeta e da terra. E também nós não estamos nos referindo em relação a pessoas. João afirma aqui que o mundo jaz no maligno, isso fala em 1 João 5,19. E Paulo chama Satanás do Deus desse século, como príncipe deste mundo. E com isso ele espalha a sua influência para impedirmos de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, como corpo de Cristo. Então aqui nessa passagem, nós podemos entender que mesmo sendo homem, não devemos lutar da mesma maneira que o mundo, que o homem luta e batalha. Mas nós devemos entender sobre o que nós lutamos, quais as nossas armas, como que vamos lutar. Eu nesse testemunho que eu contei para vocês, que eu ali, apesar das minhas limitações, eu me submeti a Deus, eu acreditei que Deus ia me sustentar, porque havia uma ideia. Qual ideia? Qual era a fortaleza que estava na minha mente? Como eu ia viver longe da família? Como eu ia enfrentar uma vida sozinha, com pessoas que eu não conhecia? Como eu ia ser sustentada pelo Senhor? E outra ideia que eu tinha, eu não tenho mais idade para viver isso. Tudo isso são argumentos, tudo isso são pensamentos que vêm na nossa mente para nos paralisar e impedir nós rompermos, independente da idade, da fase, da situação, independente da enfermidade que estejamos. O Senhor tem poder de curar, de libertar, de fazer infinitamente mais. Então eu quero falar com vocês aqui de algumas armas que nós devemos lutar, que nós devemos entender, e contra o que nós lutamos. Primeiro, nós lutamos contra fortalezas do inferno que atuam na mente humana, cuja função dessas fortalezas é a mentira. Mentira, e que mentiras são essas? É um sistema de crenças erradas que nós temos, hábitos que ainda não vencemos, críticas, carências, vazios, insubmissão, orgulho, dependência emocional, religiosidade, desistência dos sonhos, incredulidades. Tudo isso são mentiras, e essas mentiras criam fortalezas na nossa mente, impedindo que vivamos aquilo que Deus tem para nós. E é sobre isso que
nós precisamos, sabe, derrubar nesta manhã em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu sonho, qual é o propósito, qual é o teu chamado, sabe, eu não sei, talvez você está dizendo como eu disse, Senhor, isso não é para mim, Senhor, isso aí não vai romper, isso não vai conseguir, eu não vou conseguir, mas eu quero dizer para você, independente da sua idade, se é jovem, adolescente, se já avançou, se é mãe, se é pai, em nome de Jesus, nós nesta manhã estamos lutando contra essas fortalezas que querem paralisar e impedir de ver a glória de Deus sobre esta situação, seja ela quais forem. Amém? Todos nós vivemos no mundo, amados, baseado, e fundamentado na mentira do diabo. Esse sistema político, econômico, porque quando nós falamos que o diabo, que o mundo jaz no maligno, nós não estamos falando, nós estamos falando de um sistema, porque os céus e a terra pertencem ao Senhor, amém? Eu estou falando de uma ideologia, de um sistema maligno, econômico, político, religioso, cultural, é esse mundo que jaz no maligno. E essas mentiras, querido, nada mais são do que instrumentos que Satanás usa para aprisionar a nossa mente, para aprisionar a igreja de Jesus, para fazer nós que somos salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, que temos a herança do Senhor, sabe, fazer com que vivamos em cadeias, paralisados, amedrontados, intimidados com várias situações. Vivamos presos, sabe, e você não consegue experimentar a alegria do Senhor, a alegria do Evangelho, a vida abundante que o Senhor nos prometeu na sua palavra, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou. Nós temos uma herança, amém? E nós precisamos nos apropriar dessa herança. Foi isso que nós fizemos aqui nesses dias, sabe? Renunciando fortalezas, tomando posse da nossa bênção. Porque se havia algo impedindo que cada um se experimentasse o melhor do Senhor desta terra, se o inimigo, por algumas mentiras, se levantou em nome de Jesus, essas fortalezas foram lançadas por onde? Por terra, amém? Nós não podemos aceitar passivamente as tiranias das trevas, vivendo constantemente debaixo de uma pressão, com a mente confusa, com a mente perdida, sabe? A vitória de um cristão começa na mente, amém? Na mente, e Satanás sabe disso, porque nossos pensamentos determinam quem nós somos e em quem nós cremos. A palavra de Deus diz em Provérbio 23, 7, assim como imagina o homem, assim ele é. Então, se eu tenho um pensamento de impossibilidade, eu tenho que levar cativa a minha mente à obediência a Cristo e declarar que nele tudo eu posso. Até essa verdade se tornar a minha verdade, amém? A minha verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser imbuída no meu ser, na minha mente. A minha mente levada cativa, toda a incredulidade, todo o medo, toda a insegurança, que isso é humano, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Amém? Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo nos dá uma ordem, é avançar. Somos mais do que vencedores, amém? Sobre todas as coisas, independente do momento, nós somos mais do que vencedores, e ainda que as circunstâncias nos tragam insegurança, mas eu vou declarar, eu sou mais do que vencedor sobre isso, e eu preciso exercitar isso, até isso se tornar a minha verdade, amém? Isso é muito importante,
Então o inimigo sabe, então ele levanta a situação para que vivamos de uma forma aonde um dia de manhã eu estou forte, e estou louvando, estou glorificando, e à tarde, à noite, eu já não sei mais quem eu sou, mas eu preciso entender a minha identidade em Deus, porque quando eu tenho essa compreensão clara de quem eu sou, sabe, de quem eu sou em Deus, aleluia, que Ele me chamou, me elegeu antes da fundação do mundo, para ser dEle, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, amém? Então, Paulo nos diz nesse verso, que nós, Igreja do Senhor, temos armas espirituais, nós temos armas espirituais, dadas por Deus, para destruir fortalezas, sofisma, engano, essas mentiras, essas inseguranças, esses medos, essas incredulidades, esses traumas, essas dores, essas prisões. E o que nós fizemos nesses dias no SARE? Destruímos fortalezas que estavam não só nas nossas vidas, mas na nossa parentela, nos nossos descendentes, e reivindicamos, através de Cristo Jesus, a nossa herança em Deus. Amém? Aleluia! Não por nosso mérito, mas pelo mérito dEle, aleluia! Porque em Cristo Jesus, amados do Senhor, nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque senão, amados, nós somos influenciados por esse mundo que jaz no maligno. Nós somos influenciados de uma forma nas escolas, na faculdade e diversas maneiras. Então, nós vamos aqui anular esse sofisma, essas mentiras. Então, primeiro ele diz que nós lutamos, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas. E contra que lutamos? Nós falamos primeiro que nós lutamos contra fortalezas. Agora, lutamos também contra argumentos. O inimigo trabalha com argumentos, fortalecendo assim um pensamento, um sentimento, sabe? É quando você, um exemplo, não acredita que você pode sair daquela situação difícil. Vai gerar uma incredulidade. Quando um argumento, quando você acredita que Deus não te ama, porque teu pai não te amou, porque a tua família não te amparou, porque você está desamparada naquele momento, quando você não acredita, e isso é um argumento, vem um pensamento dizendo para você, que você é culpado de alguma situação, ou até você mesmo não assume uma responsabilidade da sua vida, que outras pessoas é que é o responsável. Eu estou vivendo assim por causa de Bertana, Ciclana, esposo, pai, filho, igreja. Eu saí da igreja por isso, por aquilo, por causa de alguém, do pastor, porque eu não gosto. Isso é o quê? Um argumento de Satanás para roubar a bênção de Deus na tua vida, roubar a visão e o propósito. Então o inimigo trabalha com argumentos para lhe convencer, sabe? Ou talvez você diga assim, não quero me envolver na obra para não me aborrecer. E isso é um argumento, amados, porque se você não se aborrecer na obra, você vai se aborrecer aonde você estiver, em casa, no trabalho, na faculdade. E é nisso que nós precisamos, amados. Nós temos armas espirituais, porque as armas das nossas milícias não são carnais. Contra que lutamos também? Lutamos contra toda altivez, orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existem pessoas que resistem à palavra de Deus, são cheias de justiça própria,
quando você não acredita naquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, sabe? Quando você não acredita, quando vem uma estrutura de orgulho. Eu me lembro daquela mulher cananeia, nós não vamos entrar com profundidade, mas essa mulher cananeia, era grega, né? Aquela mulher que Jesus confrontou, aquela mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. E Jesus, é interessante que nessa passagem, Jesus, ele não repreendeu o demônio da filha daquela mulher. O Senhor trabalhou, foi no caráter daquela mulher, levando ela a se quebrantar, levando ela num processo, sabe, ao ponto que ela ali foi rejeitada, os próprios discípulos falaram, mestre, manda ela embora, ela vem gritando, sabe, que o Senhor falou, eu não vim aqui para atender os cachorrinhos, eu vim para casa, né, ele veio servir o povo de Israel, e aquela mulher vinha atrás, eu estou assim parafraseando, amados, e aquela mulher continuou dentro de um propósito, ela não desistiu, porque muitas situações no meio do caminho, nós desistimos, quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo, mas aquela mulher perseverou em seguir, até a bênção se manifestar, e quando Jesus confrontou aquela mulher de tal maneira, no final, Jesus disse para aquela mulher, se você depois ler essa passagem, Jesus disse para aquela mulher, mulher, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, os demônios saíram da vida da sua filha. Porque às vezes, amados, o problema que está acontecendo na nossa casa, a responsabilidade somos nós, como pais, pai, mãe. No momento que nós nos humilhamos, no momento que nós nos quebrantamos, no momento que nós nos sujeitamos a Deus, não tem como os demônios resistirem mais. Aonde eles estiverem, eles terão que sair. Quantos dos nossos filhos estão presos? Ou nossa casa, nossa família, devido a algum comportamento errado, uma atitude errada, uma decisão errada. Eu falei aqui no SARI esses dias que nosso poder de decisão, as escolhas que nós fazemos, é uma assinatura no mundo espiritual, para a bênção ou para a maldição. Então, as escolhas. E para nós finalizarmos aqui. Então, lutamos contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora, quais são as armas para vencermos o maligno? Vamos falar das armas. Primeira arma para vencer o maligno nos últimos dias. Sabe, amada, a primeira arma é essa: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Amar ao Senhor. Aqui nessa passagem, tem uma passagem que fala de Êxodo 20, de 1 a 5. Essa passagem, ela nos mostra, Êxodo 20, ela fala sobre a idolatria. Pode botar aí, querido. Nós já estamos encerrando. Êxodo, que diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que eu quero dizer aqui, amado, com essa passagem que nós acabamos de ler? Essa passagem, ela afirma que Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas.
que ele não admitirá jamais que nada nem ninguém seja mais importante no seu coração, sabe, no coração humano do que a sua pessoa. Ele está dizendo que ele não tolera a idolatria. E o que eu quero dizer isso, pastora? Eu quero dizer que muitas vezes existem situações na nossa vida que Deus não está em primeiro lugar. Amém? E qualquer coisa que esteja no lugar de Deus é uma idolatria, consciente ou inconsciente. Amém? Quando a minha vontade está em primeiro lugar, isso é uma idolatria. Quando qualquer outra pessoa está ali em primeiro lugar na nossa vida, isso é idolatria. Aqui Martinho Lutero, ele diz assim: tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Então, todas as vezes, dentro da minha carência, dentro da minha necessidade, eu vou buscar a suprir em outra coisa, em outra pessoa, em outra situação que não seja Deus. Isso se torna um ídolo na minha vida. Então, Deus, Ele precisa estar. Então, como vencer o maligno nos últimos dias? Colocando Deus no centro, amém? Aleluia, porque Ele é soberano em tudo e sobre todos. Devido ao meu amor a Deus e a sua palavra, eu levo cativo o meu pensamento à obediência, porque Deus, eu tenho entendimento de que Ele é tudo, e que é nele, por Ele e para Ele, aleluia, são todas as coisas. Eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, a minha necessidade, as questões da minha vida, aleluia. Eu posso até depois buscar socorro, ou buscar ajuda, buscar auxílio, mas primeiro eu clamo por Ele, declaro que Ele, aleluia, que está à frente, conduzindo todas as coisas e levantando as pessoas pelas quais eu preciso de ajuda. Amém? Amém. Então a primeira coisa, amados, eu preciso amar a Deus e a sua palavra. Aleluia. Preciso, segundo, amar e me submeter às escrituras sagradas. Não tem como eu vencer o maligno nos últimos dias sem me submeter à palavra de Deus. Eu não tenho como amar a Jesus sem amar a sua palavra, porque Jesus é o verbo de Deus. Eu posso declarar que eu amo a Deus, mas se eu não pratico a sua palavra, eu posso dizer que eu amo a Jesus, que Ele é meu guia, Ele é meu Deus, Ele é maravilhoso, é verdade, mas não vivo isso na prática. Eu não tenho como vencer o maligno nos últimos dias. Amém. A palavra de Deus é a arma de combate contra o inimigo. Jesus venceu no deserto Satanás com o quê? Com a palavra. A palavra de Deus diz: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Outra forma de nós vencermos o maligno nos últimos dias, através da oração. A oração é a chave do reino. Tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, através da oração. Através da oração nós ligamos e desligamos. Amém? Então a oração, amados, é poderosa demais. E nós precisamos estar ali alinhado com aquilo que Deus quer realizar na terra. Precisamos ouvir a Deus nesse momento de meditação. Eu achei tremendo aqui esse momento que vocês fazem, de um momento onde nós podemos ali, na hora do louvor, aquele momento onde fica só os instrumentos, e você ali faz uma oração criativa. Aleluia.
glória a Deus, uma adoração criativa. Ali você se derrama, declara o seu amor para o Senhor, aleluia. Ali o Senhor, de uma forma especial e específica, recebe a tua adoração, aleluia, aleluia. Ele recebe como aroma suave ali o seu cântico que está sendo expressado da sua alma, do seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, é importante a questão de orarmos, de guerrearmos, de amarmos a Deus em primeiro lugar, amarmos a tua palavra. Como eu disse, se eu amo a Jesus e não amo a sua palavra, não tenho tempo de oração, de meditação, de leitura diária da palavra de Deus, alguma coisa está errada. E por fim, nesta manhã, o princípio da obediência. Amém? Da obediência, da unidade. Guarda isso no seu coração. No mundo espiritual, só se vence quando este princípio da obediência e unidade são respeitados. Se você não for obediente, você perderá todas as batalhas espirituais. Grande parte do nosso fracasso é por causa da nossa desobediência e orgulho. Ninguém consegue obter vitória diante da batalha, sem ser obediente e humilde. Coração quebrantado, Deus não despreza. A desobediência é idolatria da vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Nós já não temos nem consciência disso, mas aqui em 1 Samuel 15, 22, 23, não precisa ler, esse foi o fracasso do rei Saul, foi a desobediência. Aqui fala isso. O princípio da unidade é fundamental para se ganhar as batalhas espirituais. Todas as batalhas, dentro da família, sabe, aonde você estiver, esse princípio da unidade é fundamental, sabe, para você ganhar. Quando estamos distante um do outro, nós somos fracos. Mas quando nós estamos juntos, amado, conforme diz o Salmo 133, 133, de 1 a 3, ali é a condição necessária para que o Senhor derrama a sua bênção. Amém? Amém? E uma das marcas da sociedade pós-moderna é o quê? É o individualismo. Mas nós, como igreja do Senhor, aleluia, nós andamos em unidade, em obediência ao Senhor. E eu quero aqui nesta manhã, amém, fazermos uma oração para nós encerrarmos, queridos, pedindo ao Senhor, que em nome de Senhor, nós queremos mesmo, em nome de Jesus, vencer todas as fortalezas, todas as estruturas, todos os sofismas, todos os enganos. Queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas, amém? Queremos amar a sua palavra, amém? Queremos ter uma vida de oração, de meditação na palavra. Queremos andar em obediência e em unidade, como corpo bem ajustado, amém? Coloquemos de pés. Glória a Deus, vamos orar. Diante desta pequena palavra, aquilo que Deus falou ao teu coração, talvez você pense assim, sabe, será que eu tenho vivido, eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Ou eu tenho dividido o meu amor com alguma outra coisa? Coloque isso diante de Deus nesta manhã. Por que eu ainda não venci algumas situações na minha vida? O que está impedindo de eu ver o bem do Senhor na terra dos viventes, dentro dessa área, dentro dessa outra área?
O que está sendo um empecilho? Faça como o salmista fez no Salmo 18, no versículo 28. Senhor, põe luz nas minhas trevas. Põe luz nas minhas trevas. E se há algum argumento, sofisma, altivezes, nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero derrubá-lo. Eu quero levar a minha mente cativa à obediência à voz do Espírito Santo. Se a minha vontade está no centro, eu hoje entrego ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, faça a sua oração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, uma manhã de adoração, uma manhã que o teu nome já foi entronizado e está sendo e continuará sendo entronizado neste lugar. Nesta manhã, Senhor, nós queremos levar cativa nossa mente agora, nossos pensamentos, nossos sentimentos, alguns fracassos, alguns medos, algumas derrotas, algumas inseguranças, alguns pensamentos que têm nos bloqueados, nos paralisados, impedido de nós vencermos, de sermos a pessoa que o Senhor preparou de antemão, de cumprirmos o teu chamado, pensamentos que estão impedindo de termos unidade na família, unidade na igreja, unidade no trabalho, Senhor, pensamentos que nos levam a desobedecer, Senhor, e talvez não tenhamos nem consciência disso, Senhor, que estamos debaixo de algum sentimento de rebeldia, Pai, mas nesta manhã, em nome de Jesus, traz a luz aonde houver trevas, meu Deus, porque no poder do teu nome, o Senhor já destruiu as obras de Satanás em nossas vidas, meu Senhor, tu já levou para a cruz os nossos pecados, Pai, e nesta manhã nós nos apropriamos da nossa herança em Cristo Jesus, que Ele, aleluia, já nos deu a vitória, somos filhos de Deus, chamados para reinar em vida, chamado como cabeça e não cauda, chamado, Senhor, como filho do Deus Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é o nosso direito, é nossa herança, e nós queremos nos apropriar da vida abundante, independente do momento que estejamos vivendo, a vida abundante da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Queremos tomar posse da saúde, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, e pelas suas chagas nós já fomos sarados. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, aleluia, e que nenhuma unha ficará no deserto, que todos os meus servirão ao Senhor, amarão ao Senhor de todo o seu coração. Queremos, meu Deus, que haja frutificação no nosso ministério, no nosso chamado. Queremos dizer, Senhor, eis-me aqui, independente da minha idade, da minha condição financeira, independente, meu Deus, de qualquer coisa. Eu sei que o Senhor conta comigo no seu reino, eu sei que o Senhor conta, meu Deus, apesar das minhas limitações, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, tira toda acomodação, tira toda procrastinação, Senhor, tira toda, Senhor, meu Deus, preguiça, seja o que for, que me paralisa, que não me deixa avançar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero mais me auto-sabotar, mas eu quero avançar no reino, eu quero, Senhor, chegar naquele dia diante do Senhor, com os meus molhos, eu não vou chegar de mãos vazias, eu quero dar fruto,
fruto na casa de Deus, fruto no reino, frutos, meu Deus, que glorificam o teu nome. Pai, eu assim te louvo, meu Deus, te louvo, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim eu quero te agradecer, a tua igreja te agradece, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, só um minutinho. Eu senti no coração. Quem quer dizer, eis-me aqui para o Senhor nesta manhã? Para a obra de Deus, que Deus tem chamado você neste lugar. Você pode vir aqui à frente. Amém? Deus conta com você nesse ministério.